Pode sentar, por favor. Obrigado. Enquanto as crianças estão indo para suas salas, espero que cada um aqui realmente agora tenha a oportunidade de respirar profundamente, de abrir as nossas Bíblias e deixar Deus falar conosco. Quem aqui está seguindo, assiste o jornal? Quem aqui está mais ou menos ciente de todas as coisas que estão acontecendo neste mundo agora? Levanta sua mão se você tem mais ou menos uma noção. 3 pessoas aqui, 4. Agora, tá bom, agora sim. Vamos pensar um pouco no que está realmente acontecendo hoje em dia. Eu vou fazer uma lista rapidinho para a gente entender isso. Vamos começar com a crise que está acontecendo aqui no Brasil. É verdadeiro isso? Vocês estão sentindo isso? Não, a Paula não, ela está de boa. Mas uma das maiores coisas que estão acontecendo aqui no Brasil é primeiramente a crise. O que está acontecendo agora na cidade chamada Mariana, né? Mariana. Vocês viram o que está acontecendo? Aquela tragédia que aconteceu e parece que as pessoas estão falando que vai continuar acontecendo, vai somente agora piorar. O rompimento de barreiras, de rejeitos de mineiro em Mariana, já é considerado o maior desastre ambiental do Brasil. Você sabia disso? É considerado isso, o maior desastre ambiental do Brasil. E sabe que é culpa do homem? É totalmente a culpa do ser humano que vive nesse país, que está mexendo com as coisas, né? A natureza e infelizmente isso aconteceu. Que mais? O que aconteceu a semana passada, agora já faz 2 semanas, lá na França? Vocês ficaram sabendo daquilo? Né? Aquele grupo que entrou em vários lugares na cidade, tudo na mesma noite, e simplesmente queria botar terror nas pessoas. Entraram num lugar onde estava tendo um show, uma banda lá de rock estava tocando no meio do show, entrou 4 caras lá com armas e simplesmente começaram a matar e atirar em todo mundo que estava lá. Feriu muitas pessoas, só que 129 pessoas naquela noite morreram. Só porque um grupo decidiu entrar e matar as pessoas. E sabe que uns dias atrás, esse mesmo grupo, lá na Turquia, entra num hotel lá, faz a mesma coisa. Matou 27 pessoas. E a gente está sempre ouvindo agora histórias e rumores assim que vai acontecer de novo. Agora estão planejando mais ataques. Esses dias atrás, na Bélgica, eles conseguiram evitar um grande ataque que ia acontecer. E tudo isso mostra para a gente que, infelizmente, estamos vivendo num mundo. Esses dias hoje são maus. O mundo em que nós estamos vivendo realmente é inacreditável o que as pessoas estão fazendo. E você assiste o jornal, você abre o seu Facebook para vocês que tem isso. E não é somente, parece que é somente isso que a gente está vendo. Somente é isso que nós estamos enfrentando todos os dias. As pessoas reclamando sobre a crise do Brasil, sobre o que aconteceu lá no Minas Gerais, o que está acontecendo com o terrorismo neste mundo inteiro. Eu vi um vídeo, um clipe que um rapaz colocou lá no Facebook eu acho que é lá na Síria mesmo, onde a França estava passando e destruindo lugares onde eles acham que esses terroristas estão. E esse era um rapaz lá, ele está correndo, você ouve mesmo o som como é que chama? O jato passando assim, aí você vê aquela fumaça e pessoas gritando e pessoas correndo, e o comentário dele era simplesmente isso: que mundo é esse? Uma pergunta: que mundo é esse? Já parou para pensar, ou talvez você tenha os mesmos sentimentos, pensando:
Que mundo é esse em que eu estou vivendo hoje em dia? É assustador. É assustador. E eu não sei se você hoje à noite está sentindo a mesma coisa, se você, com todas as tragédias, tudo que está acontecendo, você está começando a realmente sentir pessoalmente esse medo, esse desespero, dessas coisas do terrorismo chegar até o nosso país. Essa perseguição chegar até nós. E uma coisa que eu notei, assistindo o jornal e vendo certos amigos do Facebook que não são cristãos, sabe o que eu estou anotando? Não sei se vocês estão anotando isso também, ou notando isso. Mas parece que as pessoas do mundo agora estão começando a reconhecer o caos e a destruição que a maldade e o pecado está causando neste mundo. Antigamente, geralmente são os cristãos falando, olha, tudo isso está acontecendo por causa do pecado, e o homem é mau, e o Satanás está aqui, ele está destruindo, ele está... Mas eu percebo que agora tem uma mentalidade diferente nesse mundo. As pessoas desse mundo estão começando a notar e começando a prestar atenção e falar o que a maldade e o pecado está realmente fazendo com o nosso mundo. E está realmente afetando a nossa sociedade, a nossa cultura e a mentalidade de todo mundo. As pessoas estão realmente sentindo na pele tudo o que está acontecendo. Reconhecendo mesmo que os dias em que nós vivemos são maus, não somente aqui no Brasil, no mundo inteiro agora. Estamos vivendo numa época que muitas pessoas jamais imaginaram que iria acontecer. E sabe o que está acontecendo agora? Não somente secular, no mundo secular, as pessoas que não têm Deus, mas o que está acontecendo com os próprios filhos de Deus é que o medo está começando a dominar. E as pessoas estão entrando em depressão. As pessoas hoje em dia estão ficando confusas, estão ficando com tristeza, desesperados. E parece que a visão geral deste mundo, das pessoas, é só negativo e sempre negativo. Com medo de que, como é que vai ser o nosso futuro? Já parou? Você tem essa meio que uma ansiedade de como vai ser o nosso futuro? Se as coisas continuam dessa forma, mas não somente futuro para o mundo em que eu vou viver, e os nossos filhos? Em qual mundo que eles vão viver? E eu posso admitir, como um pai novo que agora que faz pouco tempo que eu tenho o Tyler, eu junto com a Jenna, a gente conversando em casa sobre essas coisas, sobre tudo que está acontecendo, e realmente preocupado. Como que o Tyler vai, né, enquanto ele vai crescendo, quais serão as coisas que ele vai enfrentar? A maldade, o pecado que vai existir no mundo, ainda mais forte, ainda mais intenso do que está acontecendo hoje. Alguém aqui pode se identificar com isso? Tem pessoas aqui que estão realmente sentindo isso? Ou será que a gente todo mundo aqui é zumbi, nada feita, e fica tipo andando sem perceber o que está acontecendo nesse mundo? Não é possível, não é possível. E eu sei que tem pessoas aqui neste momento, hoje, que estão com medo, que estão um pouco desesperados, que estão confusos, que estão olhando para Deus e falando, Deus, quando que isso vai acabar? Como assim que o Senhor está deixando essas coisas acontecer? E eu sei que pessoas estão desanimados hoje em dia, e é fácil, não é muito fácil estar totalmente 100% do tempo ligado no jornal, nas coisas que estão acontecendo e ficar desanimado. É fácil isso acontecer. Então, por meio desses problemas e esses assuntos que estamos enfrentando, Deus tem colocado um salmo no meu coração, na minha mente. Sempre que eu vou preparando as lições, eu sempre começo orando e pedindo para Deus, coloca na minha mente, no meu coração, o que o Senhor quer que eu ensino, o que o Senhor quer que eu prego para a nossa igreja, o que a nossa igreja precisa ouvir, as pessoas hoje precisam ouvir. E veio na minha mente na hora, Salmos 23.
Então, pode abrir a sua Bíblia, por favor. Salmos 23. Eu realmente sinto que Deus quer que nós tomamos um tempo para refletir nesse salmo. E tem tanta coisa boa nesse salmo que eu não quero simplesmente ir com pressa e tentar passar tudo em uma pregação. Não, eu vou com calma. E a gente vai, durante essas semanas, pouco a pouco, desenvolver mais e mais esse texto, esse salmo maravilhoso. E o meu objetivo é trazer à luz as grandes verdades que nós vamos encontrar aqui. E que essas coisas, essas verdades, possam realmente entrar no nosso coração, entrar em nossas mentes e confortar os nossos corações no meio desses dias maus. Que esse salmo possa verdadeiramente encorajar o povo de Deus, que está talvez sentindo essa pressão, esse desânimo. Olha o Salmo 23, vamos começar, vamos ler ela inteira. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos ter uma palavra de oração mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, depois de exaltar o teu nome, depois de te louvar através dessas músicas, Pai, com as nossas vozes, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha a abrir os nossos olhos espirituais para receber essa mensagem, Pai, para entender a tua palavra e para poder reconhecer e enxergar tudo que o Senhor quer que nós aprendemos neste momento. Que o Senhor possa confortar os nossos corações neste momento, encorajar os nossos corações através da tua palavra, Pai. Mas que o Senhor possa, neste momento, nos dar confiança, como filhos de Deus, para viver para Ti no meio de todas as tribulações, de todas as tragédias que estão acontecendo neste momento ao nosso redor. Pai, que o Senhor possa falar através de mim neste momento. Teu Espírito Santo possa me usar simplesmente como um instrumento nas suas mãos, Pai. Nos ensina neste momento, ilumina os nossos corações. Em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Levanta sua mão se você já ouviu pelo menos uma vez esse salmo. Por favor, levanta sua mão. Todos. Não, melhor assim, pode abaixar. Levanta sua mão se você nunca ouviu esse salmo. Nenhuma pessoa. Então, boa noite para vocês. Acho que a pregação já acabou. Sabe o que é engraçado? Se você for entrar numas empresas, eu não sei, você já entrou numa empresa e percebeu que no canto, numa mesinha assim, tem uma Bíblia que está aberta, e ninguém está lendo a Bíblia, está simplesmente aberta lá. Qual é o salmo que eles geralmente deixam lá aberto? Não é Salmo 23? Ou 91? 91. Eu falo isso porque eu estava um tempo atrás alugando um andame, eu fui lá e a mulher tinha embaixo ou do lado assim, e né, ela conversando no celular e eu olhando lá para ver o que ela estava lendo. Sempre curioso, né? O que ela está lendo aí? Estava no Salmo 23. É um salmo lindo, é um salmo maravilhoso. Muitas pessoas acreditam que foi o rei Davi que escreveu esse salmo,
Lembra, ele escreve, o Senhor é o meu pastor, não está escrevendo para o pastor da igreja dele, não, ele está escrevendo para Deus. O Senhor é o meu pastor, e parece que ele escreve isso quando ele já era um pouquinho mais velho, um pouquinho mais experiente nessa vida. Parece que ele está olhando para o seu passado, relembrando de todas as vezes que Deus demonstrou aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado para com ele, em todas as circunstâncias da vida dele, e ele senta para escrever um salmo, para realmente refletir tudo que o Senhor tem feito para ele. E lembra que o Davi, antes de ser o rei, ele era o quê? Ele era um pastor de ovelhas. Então ele entendia muito bem o relacionamento entre um pastor de ovelhas e ovelhas. Ele entendia o que exige, né, de um pastor de ovelhas, o cuidado que deve ter, o quanto é difícil cuidar das ovelhas. Ele entendia muito bem. E ele compara neste momento ele mesmo com ovelhas. E eu acho que isso demonstra uma grande humildade do rei Davi. Por quê? Lembra quando você estava na escola, você era pequenininho, talvez, não sei, você ainda faz isso, mas você brincava que fingia que você era um animal? Lembra? E você fala, não, eu sou um leão, aí o outro, seu amigo era um cachorro, aí o outro era sei lá, um passarinho, porque gostava queria voar sobre tudo. Uma pessoa, eu quero saber, tem uma pessoa aqui que levantava a mão e falava, eu quero ser ovelha? Uma pessoa? Não. Por quê? A ovelha na minha opinião, é o animal menos legal que existe. Simplesmente o menos legal que existe. Se você for ver e estudar um pouco sobre ovelha, alguém aqui cuidou de uma ovelha nessa vida? Uma pessoa, a minha esposa, deixa eu contar um pouco. A Jenna, nos Estados Unidos, na Califórnia, lá onde ela morava, tinha bastante fazendas, e lá tem um programa, meio que um clube, que ensina, é um clube de fazendeiros, assim, que ensina as crianças e os adolescentes a cuidar, né, das coisas da fazenda, dos animais. Eu não sei se tem aqui no Brasil, mas lá é bem comum. Eu não sei porque a Jenna escolheu cuidar de uma ovelha, né? Mas tem alguns animais que você pode cuidar. E ela estava contando para mim sobre essa ovelha. Eu falei, Jenna, você tinha uma ovelha? Explica para mim um pouco. Tinha 4? Coitada dela. 4 ovelhas. Eu falei, explica um pouco para mim sobre. A primeira coisa que saiu da boca dela é assim: é um animal burro pra caramba. É simplesmente, eles são estúpidos, esses animais. Primeira coisa que saiu da boca dela. Aí ela começou a contar para mim o porquê. Porque a ovelha, ela não tem nenhum mecanismo de defesa, vamos dizer assim. Não tem nada legal. Não consegue correr rapidamente. Não tem nada tipo específico assim. A visão não é muito bom. Os ouvidos, assim, a questão de ouvir, não tem isso, não é uma boa capacidade da ovelha. A ovelha só sabe correr, só sabe tentar fingir. Ela não morde, ela não tem nada para tipo, tentar arranhar ou chutar você, ela vai correr. A Diana falou, qualquer coisinha que acontece, já vai espantar essa ovelha. Uma vez ela foi tentar, ela foi entrar, eles tinham colocado uma grade em volta dessa ovelha, até essa altura ela falou. E um dia ela simplesmente entrou para dar comida para a ovelha, e o negócio ficou em desespero. E de repente sai correndo, pula por cima dessa grade, continua no terreno do pai dela, bem grande, continua, tinha uma outra cerca assim do lado, com o vizinho do lado, pulou aquela cerca também. Pensei que a ovelha não podia pular muito alto, mas eu acho que pode. Não somente isso, mas quando a Jenna e o pai dela foram depois atrás dessa ovelha, chegou perto de uma pequena árvore assim. E o que essa ovelha faz? Enquanto a Jenna vai para um lado, o pai dela vai para o outro, a ovelha fica tão desesperado que simplesmente corre e pula dentro dessa árvore e fica presa. Ela falou que, tipo, naquele momento a ovelha não pensa, só tenta fugir. E acaba se matando várias vezes por causa disso. Um animal que não é tão inteligente. Um animal que é extremamente frágil, extremamente indefeso. Tudo isso. Pensam que o rei Davi está se comparando com este animal? Sério, o rei Davi não podia ser uma coisa mais legal. Não, mas tinha que ser ovelha. Ela falou que demora também muito tempo para uma ovelha aprender alguma coisa.
Você tem que gastar horas e horas e repetindo a mesma coisa, a mesma instrução para essa ovelha. E demora muito tempo para a ovelha confiar no dono. Eu fiquei pensando, na verdade, parece mesmo a gente, parece mesmo o ser humano hoje em dia. E por que que o rei Davi demonstra isso? Porque ele está nos chamando de burros ou estúpidos? Não. Ele quis mostrar, e ele se enxergou mesmo como uma pessoa frágil. A fragilidade que uma ovelha tem, ele falou, eu tenho isso. A dependência que uma ovelha tem num pastor para simplesmente sobreviver, ele fala, eu sou da mesma forma. E todo ser humano é da mesma forma, não foi somente ele. E o rei Davi sabia que a missão de um pastor de ovelhas era difícil, porque está lidando com os animais mais burros desse mundo, né? E então era muito difícil, mas a missão era para cuidar, era para fazer tudo o que for possível para que esses animais sobrevivessem. Sabe que o Novo Testamento também nos compara como ovelhas e compara Jesus Cristo como pastor de ovelhas, o nosso pastor de ovelhas. E o papel que Jesus Cristo tem tomado para si mesmo em relação ao ser humano não é somente para ser aquele Salvador que morreu na cruz como um sacrifício para os nossos pecados, para que cada um possa ir para o céu. Não, ele veio para ser justamente o pastor de ovelhas, para ser o nosso pastor, para ser o pastor de todos os seres humanos que aceitam ele como Salvador, que entregam as suas vidas para ele. Jesus Cristo veio para ser isso para nós. Olha de novo em versículo 1. Nós vamos gastar o resto do nosso tempo hoje somente nesse versículo. Salmos 23. Agora que nós temos um contexto aqui, Salmos 23, olha versículo 1. Ele fala: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mais uma vez, essa primeira parte: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Essa frase, e somente essa frase, simplesmente falando e acreditando nisso, deve imediatamente encorajar os corações de cada pessoa aqui. Se você entende o que está realmente dizendo aqui, eu quero parar mesmo e refletir, entender a profundidade dessa frase. Vamos falar junto? O Senhor é o meu pastor. Quero todo mundo falando junto. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor. Mais uma vez. O Senhor é o meu pastor. Você sabe o que você acabou de falar? Você entende? Você tem noção mesmo de o que isso realmente significa? Você está dizendo Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o meu pastor. Ele é a minha autoridade. Ele é o meu líder. Irmãos, nós não estamos falando de qualquer líder, de um líder comum que existe hoje em dia. Um líder falho, um líder qualquer. Estamos falando do próprio Jesus Cristo. O mesmo que criou este universo. O mesmo que criou tudo que existe nesse universo. O ser mais inteligente, infinitamente mais poderoso de qualquer outra pessoa, o mais poderoso, o que consegue fazer tudo, que está em controle de todas as coisas e sabe todas essas coisas. Este é quem nós estamos declarando que é o nosso pastor, o nosso líder, a nossa autoridade. Jesus Cristo é o nosso pastor. E o que eu fico animado, mais do que eu chegando para Ele e declarando isso, é o fato de entender que é isso que Ele quer ser para mim. Que Ele escolheu, que Ele veio voluntariamente, Ele não precisava. Mas por causa do amor e o carinho que Ele tem por mim, que Ele tem por você, Ele mesmo escolheu vir até essa terra. Ele escolheu a convencer o meu coração para que eu entregasse a minha vida para Ele, para que Ele possa ser o meu pastor, que possa ser o meu líder, a minha autoridade. Isso eu fico maravilhado com isso.
o dono de todas as coisas. Ele é o meu pastor. Ele é o meu líder. Ele, neste momento, é a minha autoridade. E eu sei que ele olha para a situação de que está acontecendo hoje em dia. Ele sabe o jeito que eu sinto. Ele sabe como esse mundo é difícil. Ele sabe como é conviver com as coisas desse mundo. Ele sabe como esse mundo é cruel. E por isso que ele quer ser o meu pastor. E é por isso que ele quer me guiar nessa jornada, dessa vida. É por isso que ele quer realmente ser o meu líder, a minha autoridade, porque ele me ama. Ele sabe que sozinho eu não vou conseguir ter sucesso nessa vida, eu não vou conseguir aguentar, eu vou constantemente viver com desespero, entrar em pânico, em depressão, em confusão, tristeza. Seria assim. Então ele olha para a minha circunstância e ele fala: por isso que eu quero ser o seu pastor. É por isso que eu quero ser o seu líder, a sua autoridade. E neste momento, independente de todas essas coisas que estão acontecendo neste mundo, eu sei que Ele está em controle da minha vida. Eu sei que a minha vida está no controle dEle. A minha vida está em boas mãos. Você reconhece isso? Você realmente acredita nisso? Isso deve nos dar grande motivo de nos alegrar mesmo nesses tempos difíceis. Grande motivo de ter confiança. Enquanto o mundo está ficando desesperado, eu posso me alegrar, eu posso estar confiante diante dessas coisas. Por quê? Porque aquele que criou a lua, o sol, as estrelas, os planetas, as galáxias, Ele, aquele que está em controle de todas as coisas, Ele é o meu pastor. A minha vida está nas mãos dEle. Por que que eu vou entrar em desespero? Quando eu sei que Deus, o próprio Deus, é o meu líder, a minha autoridade. Isso me traz grande conforto. E eu sei que eu preciso estar totalmente sempre ligado nessa verdade. E você pode crer que esse mundo vai piorar. E você pode crer que um dia nós vamos acordar, ou você vai ligar o jornal, você vai abrir o seu Facebook, você vai ver as notícias de mais um ataque dos terroristas, de mais pessoas morrendo, de mais uma barreira no Minas Gerais rompida. Da crise hoje em dia piorando, você pode ter certeza que essas coisas vão acontecer. E se nós não estamos totalmente ligados e confiando mesmo nessa verdade, nós vamos acabar entrando no mesmo desespero, no mesmo pânico e no mesmo medo do que as pessoas deste mundo. Irmãos, essa verdade tem a capacidade de totalmente mudar as nossas vidas, a nossa visão para com este mundo e a nossa visão sobre todas as coisas que estão acontecendo. Simplesmente essa frase, essa única frase: o Senhor é o meu pastor. O próprio Jesus Cristo está me guiando neste momento. Ele está em controle. Ele não está desesperado. Eu não estou seguindo um líder que está olhando para as coisas e falando: oh, não acredito que isso aconteceu, como assim? Vamos lá, eu vou pegar o meu rebanho, eu vou cuidar, porque a gente precisa afastar dessas coisas, porque eu não sei o que vai acontecer. Não, o nosso líder sabe exatamente o que está acontecendo. O meu pastor entende, ele está em controle dessas coisas, e ele tem o poder de mudar qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer circunstância que ele quiser. Esse é o meu pastor. Por que que eu vou ficar com medo? Por que que eu vou entrar em desespero quando eu tenho Jesus Cristo como meu líder? Você quer mais motivos para ser confiante hoje em dia, no meio desses dias maus? Abre em João, por favor. João capítulo 10, no Novo Testamento. João capítulo 10. Olha o que meu pastor falou sobre isso, sobre este assunto. João capítulo 10, nós vamos ler versículos 14 e 15 primeiro. Amém? Vamos ler? João 10, mais uma vez, 14 e 15. Olha aqui o próprio Jesus. Ele fala: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Vamos parar aqui rapidinho.
Eu não faço parte de um rebanho geral de pessoas, de milhares e milhares, vamos dizer, de ovelhas, em que o pastor, ele sabe que tem um rebanho, mas não conhece. É tantas pessoas, tantas ovelhas no rebanho dele, que ele fica meio afastado e tentando proteger, no geral, as ovelhas. Não, eu não faço parte disso. Ele fala que ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece cada um individualmente, pessoalmente. Se você hoje é ovelha de Jesus Cristo, se Ele é o seu bom pastor, Ele conhece você. Ele conhece o que está acontecendo na sua vida neste momento. Ele sabe de todas essas coisas. Ele disse: Eu conheço as minhas ovelhas. Você não é mais um número no rebanho de Jesus Cristo. Não, você é especial, você é um indivíduo que Ele ama, que Ele conhece, que Ele quer cuidar de você, Ele quer guiar você, Ele quer liderar você. Ele continua falando: e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho um pastor, eu tenho um líder, eu tenho uma autoridade, que não é somente um ditador, que manda a gente fazer, que me manda fazer essas coisas enquanto ele fica afastado e ele fica na boa, deixando as suas ovelhas serem prejudicados. Não. Ele fala: eu como líder, eu dou a minha vida. Eu amo tanto as minhas ovelhas que eu dou a minha vida por elas. João 10, olha, pula para versículo 27 e 29. Olha o que ele fala. Versículos 29, ou 27 e 29, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Vamos parar aqui rapidinho. O meu pastor não somente vai cuidar de mim nessa terra, ele não somente vai me proteger, ele não somente vai me guiar enquanto eu estou aqui, hoje e amanhã e no meu futuro. Eu posso ter confiança total, não importa o que acontece nesse mundo, não importa as tragédias, e não importa se essas coisas chegam até a minha casa, porque eu sei que o meu pastor, ele me deu vida eterna, porque eu ouço a voz dele, e eu sigo ele, e ele me dá a vida eterna. Então pode vir essas coisas, pode acontecer o que for acontecer, eu tenho confiança. O meu pastor, ele me deu vida eterna. Ele fala: e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Como que a gente pode ler? Como que podemos escutar palavras desse tipo, do nosso pastor, e não ser encorajado? E não começar a nos animar e nos levantar e falar: quer saber? Está assustador as coisas que estão acontecendo agora, mas eu estou de boa, eu estou nas mãos do meu Pai, e sabe que Ele falou? Que ninguém pode me arrancar das mãos dEle. Eu sei que eu estou em boas mãos, e eu sei que neste momento Ele está me segurando. Irmãos, neste momento Jesus Cristo está segurando você nas mãos dele. E ele tem feito uma promessa para você, que enquanto você ouça, certo? Ouve. Obrigado. Enquanto você ouve a voz dele, enquanto você segue a direção dele, ele continua te segurando. E ele fala que ninguém, nem um terrorista, nem a crise, nem qualquer outra tragédia, consegue arrancar você das mãos dele. Isso é uma promessa. Se isso não começa a fazer alguma coisa no seu espírito, na sua alma, eu não sei o que eu posso falar para animar e para encorajar cada um.
a continuar firme no meio desses dias maus. Ele quer que você saiba disso. E talvez a gente não está falando somente dessas coisas grandes que estão acontecendo. Eu sei que tem pessoas aqui machucadas, eu sei que tem pessoas aqui que estão na sua vida pessoal, particular, passando por grandes dificuldades. Ele sabe disso. Ele sabe de exatamente o que você precisa. Ele fala: fica tranquilo, você está em boas mãos. Eu dou a minha vida por você. Eu sou o seu pastor, você é a minha ovelha. Você precisa simplesmente continuar a me seguir, que eu vou cuidar de você. E eu faço o que for necessário. O que for necessário para você sobreviver. E para você ter o que você realmente precisa. Isso é uma promessa. Você lembra, não sei, talvez você aqui não cresceu com pai na sua vida. Para vocês que tiveram pai enquanto você estava crescendo, você lembra daquele sentimento que você teve quando o seu pai segurava você nas mãos, no colo? Aquela confiança que você sentia? Saber, esse é o meu pai, ele está cuidando de mim. E ele, eu sei que ele vai fazer de tudo para cuidar de mim, para me dar direção, para me guiar. Você lembra disso? Aquela confiança que uma criança tem quando está nas mãos do pai? Quanto mais nós devemos ter como ovelhas, como filhos de Deus nas mãos do próprio Jesus Cristo, do nosso Pai Celestial. Eu acho que eu vou parar aí. Acho que eu vou deixar o resto desse versículo para a semana que vem. Em conclusão, eu quero perguntar para você: será que você verdadeiramente é uma ovelha de Jesus Cristo? Será que você tem Jesus Cristo como o bom pastor da sua vida? Pensa muito bem nisso. A Bíblia nos compara como ovelhas frágeis, fracos, totalmente dependente num pastor para nos guiar, para nos ajudar. E o primeiro passo é para nós admitir isso. É de entender que eu sou frágil, que eu não estou em controle de tudo que está acontecendo na minha vida. Que eu sou um pecador. E que eu preciso de Jesus Cristo para não somente ser o meu Salvador, mas para ser o meu pastor. Porque se você tiver Ele na sua vida, como o Salvador, como o pastor, e você realmente deixa essa verdade, essa comparação, né, de como um pastor cuida pelas ovelhas dele, você deixa isso penetrar a sua mente, o seu coração, você vai conseguir a continuar nessa vida, enfrentando o futuro, encarando as tragédias, confiante mesmo, que você está em boas mãos. Eu quero convidar cada pessoa aqui a verdadeiramente analisar a sua vida. Talvez você está aqui, você sempre achava que era uma ovelha, mas que você não sente neste momento que você está nas mãos seguras dele. Você possa realmente entregar a sua vida para ele. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer ser o seu líder. Ele quer cuidar de você. Mas ele não vai forçar ninguém. Ele não vai forçar você a fazer parte do rebanho dele. Mas ele abre as portas do rebanho. Ele fala: qualquer um que quiser entrar, pode entrar. E eu serei o bom pastor de cada um. Nós vamos ter uma última música neste momento, um momento que podemos refletir sobre isso, um momento que podemos pedir para Deus. Deus, fortalece mesmo essa verdade no meu coração, na minha mente. Tira qualquer preocupação, tira qualquer desespero que eu tenho
no meu coração, na minha vida. Que eu possa todos os dias depender na sua verdade, depender no meu pastor. Que eu possa todos os dias ouvir a sua voz e te seguir. Você possa orar isso. Você possa realmente tomar essa decisão hoje à noite. A semana que vem nós vamos ver como que o nosso pastor cuida de nós. E vai nos mostrar ainda mais motivos de ser confiante no meio desses dias maus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, simplesmente queremos te agradecer, Pai. Porque o Senhor escolheu a ser o nosso pastor. O Senhor escolheu a ser o nosso líder, Pai. Aquele que cuida de cada um de nós. Aquele que nos protege, aquele que nos conduz. Nós sabemos que nenhuma pessoa aqui merece isso. Entendemos e reconhecemos que é somente pela sua misericórdia, Pai, somente pela tua graça, que temos o privilégio e a oportunidade de ser as suas ovelhas. Reconhecemos o fato que somos frágeis, que somos totalmente dependentes do Senhor. E Pai, que neste momento, nesses dias, cheio de maldade, cheio de pecado, que o Teu Espírito Santo possa convencer os nossos corações de que o nosso pastor Jesus Cristo está em controle, de que estamos em boas mãos e que não temos nada a que temer, que não precisamos estar desesperados neste momento, que não precisamos entrar em pânico, porque o nosso pastor está nos guiando, está em controle da nossa vida, Pai. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Vamos ficar em pé neste momento. Eu convido vocês a cantar e agradecer a Ele. Essa música que nós vamos cantar neste momento fala: mais perto quero estar. Que isso não possa ser somente palavras, meras palavras saindo da sua boca, mas que você possa cantar essas letras de coração, falando: mais perto quero estar verdadeiramente do Senhor. Eu quero me aproximar mais e mais do Senhor, porque eu sei que o mais perto que eu estou do Senhor, o mais que eu vou refletir a sua glória, o mais que eu vou ter um conforto, uma paz no meu coração, no meio das tempestades. Canta isso e chega mais perto dele, se aproxima neste momento, através do seu louvor e através das suas orações. Vamos cantar. Ouvemos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me une a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Teu nome é tão doce como mel, e o teu amor é um rio dentro
Diga a sua voz. E vier dos céus, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus. Teu nome é tão doce como mel, e o teu amor é um rio dentro de mim. A tua palavra, luz para os meus pés. Jesus, te amo. Teu nome, Senhor, teu nome é tão doce como mel, e o seu amor dentro de mim. Tua palavra, luz para os meus pés. Jesus, te amo. E quando a morte enfim me vier chamar, os serafins, do céu, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus. Só as vozes da igreja, cante. Teu nome é tão doce como mel, teu amor é um rio. Ouça, Senhor. Tua palavra, luz para os meus pés. Jesus, te amo. Teu nome, sim, cante. Teu nome é tão doce como mel, e o teu amor é um rio dentro de mim. A tua palavra, luz para os meus pés. Jesus, te amo. Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, dizendo que queremos estar perto de Ti, cada dia mais e mais, Senhor. Assim como foi dito esta noite, pastor, que nós possamos ser a Tua ovelha, Pai, e que seja a verdade do nosso coração, Senhor. Que não possamos ser defesas diante de Ti, que apenas possamos seguir os Teus caminhos, Senhor, e buscar aquilo que o Senhor quer para nós. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não queremos nada além de Ti, Senhor. Teu nome é tão doce como mel, o Teu amor é um rio dentro de mim. A Tua palavra, luz para os meus pés. Jesus, te amo. Jesus, te amo.
música bonita, né? Maravilhosa. A letra dessa música encaixa muito bem com a mensagem de hoje à noite. Eu quero encorajar vocês, cada um de vocês que se chama de ovelha, que declara ser uma ovelha de Deus, de Jesus Cristo, escuta a voz dele essa semana. Abre a tua palavra, abre a palavra de Deus. Deixa ele, deixa o seu pastor te guiar, te orientar. Escuta a voz dele. Ele vai te dar direção essa semana. Ele vai confortar o seu coração. Ele vai te dar coragem no meio desses dias maus. E ele vai deixar você, eu prometo, escutando a voz de Cristo sempre vai te dar confiança para enfrentar as coisas desse mundo. Então, uma ideia: acorda antes de ir para o trabalho, antes de sair para enfrentar esse mundo. Deixa Jesus falar com você. Você vai estar preparado para enfrentar as coisas desse mundo. Amém? Segue ele essa semana, pois nós somos como ovelhas totalmente dependentes dele. Muitas ovelhas hoje em dia acham que estão em controle, acham que conseguem controlar e criar o seu próprio caminho, aí que dá tudo errado. Aí que entra o desespero e o pânico. Então vamos deixar o nosso pastor nos guiar. Amém?